Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos fechar. A gente vai falar agora da receptação qualificada. Vamos lá. Tá na área? Você tá na área aí? Bacana. Você tá na área. Bacana. Então, perceba bem, a gente parou aqui na receptação qualificada, não é isso? Receptação qualificada. Vamos lá, conexão jogando duro. Então, atividade comercial, perceba, ou industrial, você tem uma equiparação também. Fala lá no parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior, não é isso? Qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Então, aquele cara que tem um desmanche na casa, né? Perceba, então ele adquire ali produtos, peças de carro, tudo produto de crime, né? Veja que ele vai responder na receptação qualificada, beleza? Se ele sabe ou deveria saber, porque tanto vai admitir o dolo direto como o dolo eventual. Parágrafo 2º. Legal. Antes agora de entrar no parágrafo 3º, eu vou chamar a sua atenção para alguns aspectos, beleza? Veja que aqui, né, tratei aqui da forma qualificada e da forma simples, beleza? Ainda a doutrina aponta, alguns chamam também de receptação qualificada, lá no parágrafo 6º, legal? O parágrafo 6º, ele trabalha lá dizendo que se o bens, instalações de patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput desse artigo aplica-se em dobro. Eu vou chamar sua atenção porque, perceba, é muito interessante. Muito interessante porque o STJ, cara, ele vem aplicando direto, afastando, né, determinadas majorantes ou qualificadoras quando faz referência ao Distrito Federal e na lei não consta. Joguei duro demais. Perceba bem que se for instalações, patrimônio do Distrito Federal, não vai ser. Você não tem aqui o dobro da pena. Você não tem o dobro da pena. Por quê? Porque o parágrafo 6º não incluiu o DF. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o STJ teve esse posicionamento em relação ao dano qualificado. A lei não inclui o DF, então falou, então não é dano simples. E aqui é a mesma coisa, não incluiu o DF. Entenderam ou não? Então, aqui nessa receptação que você tem o dobro da pena, lá no parágrafo 6º, se for, veja, tratando de bens do DF, não entra. Porque não está aqui o DF. Legislador, né? Na verdade, voltaram. Vocês estão aí na área? Bacana. Bacana. Então, posso continuar? Bacana. Então, perceba. Pode, né? Tá. Então, travou de novo? Já voltou? Jéssica Monteiro, prazer então. Tá, voltou? Voltou, né? Voltou. Tá. Perceba bem então. Então tem que se ligar lá quando que a gente chama, né, a doutrina chama também de receptação qualificada, aqui no parágrafo 6º, beleza? Veja que não incluiu o DF. Então, se tratando-se bens e instalações do Distrito Federal, instalações do patrimônio do Distrito Federal, não entra aqui no parágrafo 6º, porque o DF não foi incluído.
Então não há que se falar em dobrar a pena. Legal? Beleza? Porque seria uma analogia em Malan parte. Eu falo isso porque o STJ vem fazendo isso. Num tal DF ele vem, né, o dano, por exemplo, dano ao patrimônio público do DF para o STJ é dano simples e não qualificado. Por quê? Porque o DF não se encontra aí. Beleza? Tranquilo. Tá. Antes de seguir, tá? Eu vou abordar uns aspectos aqui que você tem que ter conhecimento. Beleza? Tranquilo. Pergunto para vocês. Olha só o que aconteceu. Se liga aí, né? Legal. O mévio, ele é menor. O mévio é menor. Ele furtou um veículo. Se o mévio furtou um veículo, perceba bem que ele praticou um ato infracional. Ele é, inclusive, inimputável. Será que se eu adquirir esse veículo sabendo que é produto, né? Será que o Tício, se ele adquirir esse produto sabendo que esse veículo, sabendo que é produto de ato fracional do MEV, o Tício pratica o delito de receptação? Sim ou não? Sim ou não? Ou seja, né? Mas é de ato fracional, a lei fala crime. E aí? Perceba bem que o ato infracional, ele é análogo ao crime. Ato fracional não é crime, mas é uma conduta análoga ao crime, beleza? E você vai verificar que o inimputável, ele é o quê? Isento de pena, não é isso? Ele não tem o quê? A culpabilidade. Legal? Então, mesmo que seja ato fracional, perceba, ou se for uma outra situação de que a pessoa ela é isenta de pena, perceba que mesmo assim o agente vai responder por receptação. Beleza? Então, fica ligado. Se o examinador colocar um menor subtraindo a coisa e o cara vai lá e compra esse produto, sabendo que esse produto decorre, né, de um ato infracional, tá? Você vai raciocinar como se fosse crime, beleza? E ele vai responder na receptação. Dá uma olhada no artigo 180, parágrafo 4º. Artigo 180, parágrafo 4º. Olha só o que ele fala. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime em que proveio a coisa. Tá? Quando ele fala que é autor do crime, eu aqui dei o exemplo, né, do menor, mas perceba, ele pode falar o seguinte, um louco, por exemplo, um louco, né? Veja, um louco, né? O cara é louco, e ele foi lá e furtou um veículo. Eu estou vendendo esse veículo aqui, todo doido. Aí você vai e compra esse veículo. Perceba que você vai responder pela receptação, muito embora ele seja isento de pena, porque ele não tem a imputabilidade, é inimputável. Deu para entender, então? Tranquilo? Deu para entender? Tá? Se for contravenção penal, já falei, né? Deve ter entrado agora. Contravenção penal, já falei. Bacana? Tranquilo? Vem cá. Não, uma coisa achada, produto de crime, peraí. Mas como é que eu vou saber que é um produto de crime ou uma coisa achada? Não entendi o exemplo. Não entendi. Né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Tá. Bacana. Outro detalhe. Será que a absolvição, o Tício, ele furtou um veículo e vendeu para o MEV. O Tício foi absolvido da prática do furto do veículo. Será que o MEV ele ainda vai responder pela receptação, considerando que o Tício foi absolvido do crime anterior? Sim ou não? O MEV responde pelo delito de receptação? Sim ou não? Depende. Depende da fundamentação da absolvição.
Porque se a absolvição for fundada na inexistência de crime, né? A conduta não constitui crime, você não pode falar em receptação e ele também não pode responder. Beleza? Depende da fundamentação da absolvição. Coloca aí destruidor, pode colocar. Depende da fundamentação da absolvição. Então, se for comprovada a inexistência do crime, aí como é que o cara vai responder por receptação se o cara foi absolvido com a inexistência do crime? Então, não ocorreu o crime. Se não ocorreu o crime, o produto não era de crime. Entendeu? Só a receptação que a gente está falando aqui, não é o tempo. Entendeu, pessoal? Legal, bacana. O Tício furtou o veículo e vendeu para o MEV. O Tício estava respondendo o processo. Tu acredita que o Tício morreu? Morreu o Tício. Morreu. Extinguiu sua punibilidade. Será que o MEV ainda responde para a receptação, considerando que extinguiu sua punibilidade do Tício? Sim ou não? Responde. Responde porque a extinção da punibilidade do crime antecedente não opera efeito sobre o crime de receptação. Beleza? Então fica muito ligado nessas questões de extinção da punibilidade, nas questões da absolvição, na questão do cara ser isento de pena do crime anterior. Entenderam? Legal? Então fica muito esperto aí. Mesma coisa, uma questão de prescrição. Prescreveu o crime anterior. Será que o cara do outro crime que ainda não prescreveu vai responder? Né? Extinção da punibilidade. Prescrição. Responde. Entendeu? Legal? Bacana? Tranquilo. A mesma coisa, se o crime anterior for um crime em que você tem condição de procedibilidade. Você sabe que os crimes patrimoniais, alguns crimes, você sabe que alguns crimes não, algumas situações, tem uma ação penal mediante representação, né? Você sabe disso, né? Lá nas escusas, absolutórias, depois você vai dar uma estudada lá. Vamos supor que seja um furto submetido a uma representação. Você sabia disso? Você sabia que o furto ele pode ser de ação penal pública condicionada? Não sabia? Você sabia ou não sabia? Quem sabia aí? Fala sério. Artigo 182. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido com cônjuge desquitado ou judicialmente separado, irmão, legítimo ou ilegítimo. Então, um irmão que furta o outro irmão, perceba, ele só vai responder por furto se o outro irmão entrar com uma representação. Então, você vai ver... você não conhecia? Isso. E você vai ver que nos crimes patrimoniais, ocorridos aí entre, por exemplo, irmãos, veja que a ação penal é condicionada à representação. Aí, um irmão levou o carro do outro irmão, o outro irmão falou, caramba, não vou entrar com ação não, é meu irmão. Não entrou com ação. E o Tício comprou esse veículo. Será que ele vai responder por receptação? Vai. Beleza? Mesmo que o outro irmão não tenha entrado com a representação, para aquele irmão que furtou o carro responder penalmente. O irmão dele não vai responder, porque ele não entrou com a representação, mas o Tício vai responder por ter comprado o veículo. Legal. Pernambuco, discursiva, só receptação. Entendeu, pessoal? Sai da mesmice. Sai do básico. Sai do básico. Quer ser promotor? Sai do básico. Quer ser delegado? Sai do básico. Quer ser juiz? Sai do básico. Ficar estudando que receptação, receber coisa produto de crime, você não vai passar em porra nenhuma. Sai do básico. Isso aí todo mundo sabe, meu irmão. Examinador que é examinador, é isso. Detalhes. Examinador que joga duro é assim. Entendeu? Sai do básico, porra. Receptação, se for contravenção, vai ser... Acabou, é isso aí. Meu irmão, isso é básico. Isso é básico. Todo mundo sabe. Entendeu? Viu como é que a gente está jogando duro aqui? Qual foi o dia que eu entrei numa live aqui para não jogar duro, né?
Bacana? A gente vai caminhar. Entenderam esses pontos? Você vai ficar ligado. Entenderam? Então fique esperto. Ele vai tentar, né, jogar essa questão da representação dos crimes patrimoniais. Você tem que conhecer, pô. Isso aqui você tem que conhecer. Entenderam? Bacana. Tranquilo. Agora eu volto com você, a gente volta, né, para continuar aqui. Eu falei da receptação qualificada, aí vim aqui nos casos concretos, dei uma jogada, joguei duro, voltei para cá. Já está quase 1 hora e pouca aqui, só falando de receptação. Bacana? Legal. Vamos lá então, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. O parágrafo 5º, ele diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 3º, ou seja, na receptação culposa, né? Hipótese do parágrafo 3º é a receptação culposa. Vamos lá. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Perceba bem que o parágrafo 5º, ele cria aqui o que eu vou chamar de perdão judicial. Mas perceba bem. Ele fala, na hipótese do parágrafo 3º, então, ele cria um perdão judicial. E quais são as condições para o perdão judicial? O criminoso ele tem que ser primário, tá certo? E ele fala aqui, ó, tendo em consideração as circunstâncias, ou seja, ele vai verificar o grau de culpabilidade, né? O grau de culpa, na verdade. O grau de culpa, né? O grau de culpa aqui para conceder um perdão judicial. Então, o perdão judicial, eles apenas vai ocorrer aonde? Na receptação culposa. Você colocou aí, eu joguei duro. Perdão judicial é só na receptação culposa. Sabe por quê? O artigo continua. Ó. Aí ele fala, na receptação dolosa, ou seja, eu já falei da culposa, aí ele vem falando, na receptação dolosa, aplica-se no parágrafo 2º, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. O parágrafo 2º do artigo 155 fala do furto privilegiado. Bacana? Então, você vai aplicar o privilégio na receptação dolosa. Legal? Mas você tem que ficar muito esperto. Tá? É o que eu vou chamar de receptação privilegiada. Receptação privilegiada. Ele te remete lá para o parágrafo 2º do artigo 155. Legal? Bacana? Isso. Perdão judicial só na receptação culposa. Legal? E o privilégio. Caiu aí? Caiu sim ou não? Vamos lá, de novo. Vamos lá. Perceba bem. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Bacana. Segura aí. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º diz o seguinte. Na hipótese do parágrafo 3º, o parágrafo 3º fala sobre o quê? Receptação culposa. Ele vai falar assim, ó. Na hipótese do parágrafo 3º, aí você vai circular e vai falar assim, na receptação culposa, você também tem que jogar duro, pô. Você tem que macetear seu código. Na hipótese do parágrafo 3º, o parágrafo 3º fala de quê? Receptação culposa. E tu circulou na receptação culposa. Se o criminoso é primário, primeira condição, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, ou seja, o grau de culpa, né, deixar de aplicar a pena. Então, na receptação culposa é possível que o perdão judicial. Aí ele continua. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. O parágrafo 2º do artigo 155 fala do privilégio, do furto. Professor, então, eu posso ter uma receptação privilegiada assim. E como é que vai ser essa receptação privilegiada? Olha, vai ser o seguinte. Olha a receptação privilegiada. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa receptada, entendeu como é que você vai ler? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa receptada, ou seja, o que foi receptado, tá certo? Aí ele vem falando. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Entenderam? Então, a receptação também vai ser possível aplicar esse privilégio. É o que eu chamo de receptação privilegiada. Beleza? Tá. Aqui tem discussão. Aqui tem discussão.
será que eu posso ter uma receptação privilegiada qualificada? Como assim, professor? Será que eu posso ter... Se o cara for primário e for de pequeno valor a coisa, mas ele receber essa coisa em atividade comercial ou industrial, será que eu posso ter uma receptação qualificada e privilegiada ao mesmo tempo? Como ocorre com furto qualificado e privilegiado? Essa é a pergunta. A doutrina entende que o privilégio se aplica tanto à receptação simples como à qualificada. Beleza? Doutrina entendendo majoritariamente que se aplica o privilégio, se aplica à receptação simples e à receptação qualificada. Por que a doutrina fala isso? A doutrina fala isso, pessoal, porque se você for verificar topograficamente, veja bem, topograficamente, veja que o privilégio ele está abaixo de quê? Ele está abaixo aqui, da receptação simples e da receptação privilegiada. E a receptação simples e a receptação privilegiada são dolosas. Se são dolosas, e aqui o parágrafo 5º fala, na receptação dolosa, ou seja, dolosa, se está aqui embaixo, está fazendo referência ao quê? A receptação simples e a qualificada. Entenderam? Então, levando em consideração a topografia, eis que é possível a aplicabilidade da receptação privilegiada, vai ser possível a aplicação do privilégio na receptação qualificada. Esse é o posicionamento majoritário, tá? Os tribunais também vêm se posicionando nesse sentido, até porque você tem o furto privilegiado qualificado, não seria diferente aqui. Beleza? Tranquilo? Há quem entenda doutrina minoritária, no sentido que seria impossível e incompatível. Por quê? Porque a reprovabilidade da conduta na receptação qualificada ela é acentuada. Por isso que é qualificada. E como é que você vai ter uma qualificadora com privilégio? Né? É aquele mesmo raciocínio que você tem quando você raciocina com crime privilegiado e qualificado. Tá? Mas é minoritário, então vai sustentando a possibilidade da aplicação do privilégio, tanto na receptação simples como na receptação qualificada. Beleza? Tranquilo. E aí, já que você utilizou a questão da topografia, você tem doutrina entendendo que esse privilégio não se aplica quando for a receptação de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, Empresa Concessionária de Serviço Público, Sociedade de Economia Mista. Por quê? Porque o parágrafo 6º está abaixo do parágrafo 5º. Então, tem doutrina que entende que não se aplica quando você falar do parágrafo 6º. Bacana? Eu discordo. Eu entendo que seria possível também a aplicação aqui no parágrafo 6º, porque o parágrafo 6º também, querendo ou não, você tem uma visualização de qualificador aí, porque teria uma escala penal própria, muito embora ele fale assim, aplica-se em dobro, está dobrando a pena, não é isso? Então, na minha visão, poderia se aplicar aqui também o privilégio. Beleza? Mas isso aqui é discutido. Então, estou falando para vocês que há doutrinador que entende que no parágrafo 6º não se aplica, porque topograficamente o parágrafo 5º está acima do 6º. Beleza? Deu para entender o que eu falei agora? Deu para entender ou não? Deu para entender? Deu, bacana. Legal. Então falei do privilégio. Legal. Bacana. Vamos agora aqui na receptação culposa. Falei da dolosa, né? Simples, a qualificada, falei do privilégio e tal. Vem agora comigo na receptação culposa. Olha só que na receptação culposa o que ele diz, né? Vamos lá. Adquirir e receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Veja, então, se você adquirir, receber coisa, né, que por sua natureza e a desproporção entre o valor e o preço, ou por quem está vendendo, você deve presumir que é objeto de crime,
Veja que você vai responder na receptação culposa. Isso aqui tem uma diferença enorme. Perceba bem que se o cara está vendendo uma bicicleta que custa 10 mil reais, está vendendo por 1.000, e você compra essa bicicleta, você está assumindo, né, a desproporção do valor e o preço. Então você está assumindo o risco de comprar uma coisa, concorda comigo? Produto de crime. Ou você compra uma bicicleta, você até paga o valor. Mas veja que não tem nem nota fiscal, né, um carro sem nota fiscal, sem documento. Você está assumindo o risco de comprar o carro que produto de crime. Você vai responder na receptação culposa. Pois bem, o Tício é muito teu amigo. O Tício chegou na tua casa e falou o seguinte: ô Mévio, guarda esse carro aí para mim. Toma um dinheiro aí para você guardar esse carro. Ô Mévio, pô, vou guardar esse carro aqui, mas você vai me pagar quanto? Toma aí 100 reais. Bacana. Mas vem cá, e se esse carro não tem, esse carro não tem documento, não? Esse carro não tem documento, não? Como é que, se a polícia chegar aqui? Não, Mévio, fica tranquilo. Aí ele vai e guarda o carro lá. Fato atípico. Fato atípico. Professor, como assim fato atípico? Fato atípico. Fato atípico porque, perceba bem, porque ele está colocando aquele carro lá, né? Perceba. E o cara ainda fala, ó, mas coloca aí para ninguém ver porque eu tenho ciúme desse carro. Não, beleza. Ele está ocultando. Receptação culposa não entra o verbo ocultar. Receptação culposa não entra o verbo ocultar. Olha lá. Adquirir e receber a coisa. Não é favorecimento real. Ele está recebendo dinheiro. Não entra o verbo ocultar. Entenderam? Não. Ocultando uma coisa que ele poderia presumir produto de crime, não é. O fato é atípico. Entenderam? Coloca azul que destruidor. Hoje você está estudando receptação como você nunca estudou na sua vida. Coloca azul que destruidor aí. Entendeu? Então, se colocar ocultar e for receptação culposa, fato é atípico. Porque ó, ele fala adquirir e receber a coisa. Não é isso? E existe a diferença. Professor, mas não seria adquirir? Adquirir não. Adquirir é transferência de propriedade. O cara só mandou, esconde aí, tem um ciúme desse carro, é produto de crime, hein? Não, produto de crime não. Ele não pode falar que é produto de crime. Não está sem documento aí, mas, pô, será que isso não é produto de crime? Não, não, rapaz, fica tranquilo. Entendeu? Fato atípico. Porque ocultar não é o verbo. Ocultar não entra. Entra lá no caput, mas receptação culposa não entra. Legal? Se falar que é produto de crime, aí o cara vai responder na receptação, né, pessoal? Aí é dólar direto, né? Isso aqui é produto de crime, beleza, deixa eu ocultar aqui. Receptação. Minha bateria está indo embora. Deixa eu adiantar logo aqui, logo. Tá. Vamos lá, rapidinho. Tem que fechar aqui, que eu acho que não vai dar. Vamos lá. Legal, então vamos fechar aqui. Se liga. Se o cara recebe de uma só vez diversos objetos, produto de diversos crimes, beleza? De uma só vez ele recebe diversos objetos, produtos de diversos crimes, o cara passou em diversas casas lá, furtou um monte de coisa, aí compra aí, tá, o cara comprou. Crime único, se for no mesmo contexto fático. Crime único, se for no mesmo contexto fático. O cara recebeu diversos produtos de crimes, tá certo? E ele guardou na casa dele, ocultou, adquiriu. Tá, eu acabei de furtar diversas casas aí, beleza. Deixa aqui que eu vou comprar tudo. Crime único. Crime único. Beleza? Não há que se falar em diversos crimes de receptação. Colocou isso aí no Zucderno. Beleza. Outro detalhe. Se ele recebe continuadamente diversos objetos de crimes, diversos objetos de diversos crimes, crime continuado. Mesmo modus operandi. Crime continuado. Né? Aí você vai aplicar lá a regra do crime continuado. Beleza? Tranquilo? Legal? Não há que se falar em diversos crimes de receptação. São diversos, mas você vai aplicar a regra do crime continuado. Isso. Modus operandi, né? Ele entendeu? Deu para entender?
Tranquilo? Crime continuado. Tá. E aí, para fechar, acho que vai dar bateria, vai quebrar meu galho. Perceba bem, o Tício falsificou diversas moedas, praticou um crime. Aí, Mev, eu tô com cheio de moeda falsa aqui, meu irmão. Quer comprar? O Mev foi e comprou as moedas. Comprou moedas falsas. Ou seja, a moeda é produto de crime, que ele falsificou. Concorda? Concorda? Então perceba, né? Perceba bem. Não responde na receptação. Vai responder aonde? Receber moeda falsa. Lá no artigo 289, parágrafo 1º. Tá? Não responde na receptação. Beleza? 289, parágrafo 1º. Legal? Porque a moeda, produto de crime. Aí ele vai lá no 289, parágrafo 1º, receber. Aí não entra na receptação. Moeda falsa. Beleza? E para fechar, o Tício comprou uma arma de fogo do Mévio, sabendo que essa arma é produto de crime. Beleza? Você estuda na doutrina, a doutrina defende majoritariamente o princípio da especialidade. Posicionamento do STF, responde por 2. Posicionamento do STF, responde por 2. Posicionamento do STF, responde por receptação e por aquisição de arma de fogo. Aquisição ilegal de arma de fogo. 14 a 16, dependendo do calibre da arma. Não responde só por receptação, muito embora as doutrinas, né, os livros que vocês estudam, é claro, defendem o princípio da especialidade, né, lei especial, beleza? Mas o STF entende que bens jurídicos distintos, beleza? Um é o patrimônio e outra a coletividade que adquiriu arma de fogo, responde pelos 2 crimes em concurso formal de crimes, beleza? Pessoal, essa apenas informações, apenas alguns aspectos, apenas, né, dentro da humildade, algumas informações do delito de receptação para vocês aí, beleza? Galera do Rio, tô chegando, né? A gente está chegando forte, tá certo? Isso aí, alguns detalhes aí que a gente estudou essa semana, receptação, bem básico, né? Então, o seu caderno encheu. Pessoal do Rio, leva material de anotação. Leva caderno. Leva caderno porque o jogo vai ser duro lá. Beleza? Professor, eu quero participar desse aulão do Rio. Você tem que entrar no e-mail aulãoadelanterio@gmail.com aulãoadelanterio@gmail.com. Você vai mandar um e-mail, a coordenação vai te explicar como você deve fazer. Agora você tem que correr. Você tem que correr. Você é lá na Praça 15, né? Lá no auditório da Bolsa de Valores. Você tem que correr. Tem que correr por quê, professor? Porque a aula é sábado. Tem vaga ainda? Tem, mas você tem que correr. Beleza? Tranquilo? A gente vai jogar muito duro lá. Perceba bem, né? Perceba, a bateria já está indo embora. Tranquilo? Joga uma hashtag aí. Eu já não estou mais vendo vocês, que a bateria foi embora. Joga aí o que você quiser. O que o Zuki é? Fala aí, define uma palavra aí. Já vi um destruidor aí, ó. Vamos lá. Um abraço, boa noite. Valeu, galera. Tamo junto.